E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu apresento cortes do Conexão Angola e depois eu volto com um comentário exclusivo para você, tá bom? Eu peço que você curta, comente, compartilhe para que possamos ampliar o nosso alcance e quem pode contribui com o Pix, para que o nosso trabalho seja cada vez mais fortalecido. Vamos assistir aos cortes do Conexão Angola e daqui a pouco eu volto com exclusivo para você. Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao Conexão Angola, ao seu programa de análise e comentário e atualidade internacional, todo o sábado a esta hora aqui na TPA Notícias. Já sabe que levamos até si uma análise pormenorizada sobre os assuntos que se apresentaram como sendo os mais importantes nas notícias um pouco por todo o mundo. Para o efeito, já sabe, contamos sempre com os préstimos dos nossos convidados, que com o seu saber e conhecimento debitam aqui os seus comentários e análise que nos levam a uma reflexão mais profunda e aprofundada sobre as razões, motivos, causas e prováveis consequências dos acontecimentos que marcam o mundo em notícias, sobretudo aqueles que têm uma influência mais direta sobre o dia-a-dia de quem nos acompanha, aconteçam eles onde acontecerem, desde que se justifiquem, são notícias aqui na TPA Notícias e são motivo de análise aqui no Conexão Angola. Passo a apresentar e a cumprimentar os meus convidados desta noite, que comigo vão então conversar sobre os assuntos que se impõem e estão em alinhamento hoje. E certamente o nosso boa noite também agora é extensivo ao Wellington Calazans, especialista em relações, em comunicação integrada, é jornalista, cidadão brasileiro com experiência de vida e de trabalho em Angola, atualmente a residir e a trabalhar em Estocolmo, na Suécia, de onde habitualmente nos fala. Wellington, muito boa noite, bem-vindo a mais uma Conexão. Boa noite, David Temudo, boa noite, professor Almeida, e a você assistindo ao Conexão Angola. É sempre um prazer estar aqui. De há uns dias a esta parte, a República Democrática do Congo voltou a ser palco de intensos combates, pelo menos a sua região leste, onde se situam as províncias do Kivu Norte e Kivu Sul, com o Kivu Norte a ser o palco ou epicentro deste conflito que volta a eclodir e a colocar a RDC nos olhos, na boca melhor do mundo, pelos piores motivos. O movimento rebelde M23, ou 23 de março, com quem o exército congolês e o governo negociaram um acordo de cessar-fogo, com a mediação de Angola e também envolvendo o Ruanda e o Quênia, decidiu abandonar o processo de cessar-fogo que se observava há já 2 meses e, a meio de janeiro, levou a cabo uma ofensiva pesada, tendo mesmo tomado a cidade de Goma, a capital do Kivu Norte. Esta situação mobilizou a comunidade internacional, que em 48 horas reuniu o Conselho de Segurança da ONU, que discutiu este assunto na RDC. Sucederam-se vários outros contactos e desdobramentos diplomáticos, com Félix Tshisekedi a deslocar-se a Luanda para uma consulta muito pontual ao medianeiro do processo João Lourenço e depois João Lourenço, na sequência, tendo falado ao telefone com Paul Kagame, o presidente do Ruanda. Paul Kagame também manteve um contacto com o presidente da África do Sul, que é integrante de uma missão de paz da SADC, que se junta aos esforços da MONUSCO presentes na RDC, África do Sul, que perdeu soldados nestes últimos combates registrados no Kivu Norte. Este contacto entre Paul Kagame e Cyril Ramaphosa acabou então por gerar um outro desentendimento diplomático entre a África do Sul e o Ruanda, com o presidente do Ruanda tendo mesmo apresentado uma linguagem algo musculada, uma situação que depois veio a ser esclarecida pelo Ministério das Relações Exteriores da África do Sul e que então acabou por colocar alguma água nesta fervura no sentido de se acalmarem os ânimos. Na sequência, a SADC, país de que a RDC é membro, reuniu-se de emergência, uma reunião extraordinária que teve lugar ontem no Zimbábue, que preside a Comunidade Económica dos Estados da África Austral, SADC, uma reunião cujo desfecho então foi a produção de um documento que pede a cessação imediata das hostilidades, bem como o envolvimento de todas as partes que fazem parte deste conflito para que se sentem à mesa das negociações no sentido de se encontrar uma saída airosa para este conflito que já dura mais de 20 anos.
Wellington Calazans, a semana foi bastante tensa e intensa em termos de informação sobre a RDC e acompanhamos com alguma preocupação o clima de tensão que se instalou entre Kagame e Ramaphosa, portanto entre o Ruanda e a África do Sul. O presidente Tshisekedi, depois de ter saído de Luanda, fez uma comunicação à nação, onde, dentre dar um ponto de situação sobre o que estava a acontecer no leste do país, acabou também por apontar o dedo acusador à comunidade internacional, a quem falou que age com alguma passividade e até mesmo alguma cumplicidade. Palavras de Tshisekedi: o povo congolês está a olhar a vossa passividade, que se poderá traduzir em cumplicidade. David, não há exagero nas palavras de Tshisekedi. O ambiente que foi criado permite essa análise também para quem está distante fazendo uma observação dos acontecimentos. Basta olhar o nível extremamente duro das palavras que foram atribuídas ao presidente da República Democrática do Congo pelo seu homólogo do Ruanda. Vemos também, durante todo o período em que Angola buscou o diálogo entre as partes, Ruanda, a todo instante, criou obstáculos expressivos, não é? E, com isso, o ambiente ficou amargo. Agora entra um terceiro ator nesta ainda, felizmente, disputa diplomática, que é a África do Sul, mas que revela uma grande má vontade por parte do Ruanda de estabelecer esta paz que é tão importante para as populações imediatamente atingidas, para a República Democrática do Congo e, por extensão, para toda a região. É uma pena, David, que aqui estejamos mais uma vez, ao comentar um conflito no continente africano, estejamos aqui falando sobre africanos disputando com africanos, não é? E o que é pior, para a defesa de interesses que são distantes do povo africano. Aqui não há como negar a participação de atores estrangeiros no estímulo e patrocínio ao Ruanda para esta investida no leste da República Democrática do Congo. Aqui também, David, não podemos negligenciar que algumas pessoas tentam o resgate maldoso das questões étnicas que permeiam todos os conflitos que envolvam Ruanda e também a República Democrática do Congo, para que isto possa parecer uma disputa meramente africana, quando não é. Aqui o que está em jogo é a exploração de recursos naturais e a manipulação geopolítica, que são fatores centrais que mantêm os países africanos presos nos ciclos de instabilidade e de dependência do Ocidente. Esse caso do conflito no leste da República Democrática do Congo é mais um exemplo que conduz a nossa análise para a necessidade de unidade e cooperação entre os países africanos para que seja possível superar esses desafios e que, através da união, os países africanos possam alcançar a prosperidade, porque são ricos. É disso que o presidente João Lourenço está falando de maneira indireta quando luta incansavelmente pela paz. É isso que o povo angolano tenta dizer aos seus vizinhos do Congo quando lutam e defendem a paz. Por isso, não podemos deixar que os interesses pelos recursos naturais dos países da região em especial, né, que esse interesse seja, uma razão para guerras, quando ele pode ser uma razão para a prosperidade. É hora de amadurecer. Com as guerras acontecendo também nos países ditos civilizados, é um momento importante, sine qua non, para o resgate de uma mediação diplomática, para a promoção de uma integração regional com a prosperidade partilhada, a estabilidade interna dos países e também para que tudo possa transcorrer dentro da segurança das famílias imediatamente afetadas, com ênfase aqui, David, para a questão
das mulheres e das crianças que têm sido as grandes vítimas destes conflitos recentes. Wellington, que leitura faz dos discursos que foram apresentados na última reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas? Portanto, os 15 países membros do Conselho de Segurança, portanto, entre permanentes e não permanentes, falaram e apresentaram a sua visão, e depois os países convidados, no caso do Burundi e Angola, também tiveram uma palavra a dizer. E sabemos que anteontem, pelo menos, o Burundi também emitiu uma nota pública a dar conta de que o seu exército já se posicionou de forma defensiva ao longo da fronteira com a RDC, portanto, na região do Kivu Sul, sendo que o M23, depois de ter tomado Goma, ameaça de vir a descer para o Sul e que representa uma ameaça para o Burundi. Burundi que tem um acordo de defesa estratégica mútua com a RDC. Burundi que também não tem boas relações com o Ruanda neste momento. Olha, Ruanda não tem boas relações com ninguém. Ruanda é uma fusão de Israel e Ucrânia. De Israel pela questão do vitimismo do Holocausto de Israel, e que Ruanda teve toda aquela problemática que sabemos e que não queremos repetir, não é? E também da Ucrânia porque sabe que tem patrocinadores para bancar esta ousadia. Mas assim como a Ucrânia está perdendo a guerra, e já perdeu, na verdade, certamente Ruanda não deverá manter este nível de ousadia, porque não tem nada a ganhar com isso. A estratégia do Burundi que você mencionou é uma estratégia de defesa de soberania territorial que deve ser respeitada. Sobre o discurso, eu destaco o discurso que tenta resgatar a diplomacia e a paz que foi defendido por Angola. É esta a linha a ser seguida. Caso contrário, porque guerra, ela acontece para depois ser negociada a paz. Então vamos negociar a paz nesse momento de tensão para que não precise sacrificar ainda mais pessoas inocentes e que estão vivendo sob uma situação terrível, David. Obrigado, Wellington. Vamos então olhar para um outro ponto do nosso alinhamento e quero começar com o Wellington. Wellington, o presidente Donald Trump assinou cerca de 80 decretos depois do dia em que tomou posse, há cerca de 2 semanas. Entretanto, a primeira grande ação que Trump teve foi o anúncio de 500 mil milhões de dólares para fortalecer a indústria tecnológica, mais concretamente o desenvolvimento de inteligência artificial. Eis que em menos de uma semana do anúncio de Donald Trump, o mundo foi surpreendido por uma ação chinesa que trouxe um projeto semelhante, ao que tudo indica, mais evoluído e 12 vezes mais barato, tendo causado um prejuízo de cerca de 60 trilhões à Wall Street, e neste momento pensa-se que o mundo esteja à beira de uma guerra tecnológica. David, fazendo uma pequena correção, são 15 vezes mais barato o primeiro projeto apresentado, que é o DeepSeek, né? E aí já 2 dias depois, foi lançado e é ainda mais barato e mais eficiente. Então, diante disso, a disputa pela hegemonia global, ela encontrou na inteligência artificial um novo campo de batalha, como você colocou. Porque enquanto os Estados Unidos e a China competem pelo domínio tecnológico, a inteligência artificial emerge agora como o principal vetor de poder do século XXI. E como os planos anunciados por Donald Trump foram frustrados, nesta guerra aí podemos dizer que o Pentágono digital foi destruído pela China, porque o DeepSeek, ou a DeepSeek, como preferir, né, que é uma empresa de inteligência artificial, fez realmente um grande estrago em Wall Street quando lançou essa tecnologia que é muito barata. E a novidade chinesa representou um verdadeiro banho gelado para um dos principais programas de inteligência artificial que a Casa Branca havia, como você mencionou muito bem, anunciado com pompas e circunstâncias. E a China mostrou dessa maneira que não existe vácuo na tecnologia e ela consegue preencher essa lacuna tecnológica e, em alguns casos, ela consegue superar os seus rivais ocidentais. Já aconteceu isso na questão do carro elétrico, agora estamos no mesmo caminho para a inteligência artificial, porque não é um fenômeno isolado.
Isso reflete um esforço coordenado do governo chinês, que tem investido em universidades específicas para as tecnologias da informação e para tornar o país uma potência tecnológica global. Com investimentos expressivos, esta pequena empresa realizou pesquisa científica e desenvolveu uma tecnologia capaz de fazer frente à OpenAI, que é a empresa de código aberto de inteligência artificial, e também Google, que é uma gigante da tecnologia, David. Então, nós temos aqui nesse tema algo que poderíamos levar horas e horas de discussão, porque abre aqui uma nova possibilidade do ser humano estabelecer contato com as tecnologias, com a pesquisa, com acesso à informação, com o uso desse acesso, não é? Porque questões éticas também deverão entrar no debate, mas, sobretudo, nós temos aqui que uma grande questão foi evidenciada, que não é preciso gastar tanto dinheiro para que os resultados possam ser espetaculares. Então, esta foi uma inclusão digital de outros atores que a China permitiu a partir do anúncio das suas invenções. Tanto que, David, nós temos aqui Rússia e China desenvolvendo GPUs, né, que são, ou GPUs, como falaríamos em Angola, que fazem frente aos chips da NVIDIA, que é a empresa norte-americana, que perdeu muito na Bolsa de Nova York por causa dessa descoberta, e prometem agora velocidades absurdas de transferência de dados, inclusive com parceria que possivelmente envolverá a China, Índia e Rússia, ou seja, uma parte aí do bloco BRICS de economia. Então, apenas para concluir, eu gostaria de dizer que a inteligência artificial hoje não é apenas uma busca acelerada, ou um papagaio digital, como muitos chegaram a prognosticar. A velocidade como produz programação complexa de softwares deve ser respeitada como uma grande evolução sem precedentes que vai ser aplicada na robótica e na indústria de um modo geral, e será aí um novo desafio para o ser humano sobre a substituição da mão de obra humana pelas máquinas. David. Obrigado, Wellington. Wellington, volto a si. Olhemos agora para o que está a acontecer no Médio Oriente. Hoje foi mais um dia de troca de prisioneiros por reféns ou de reféns por prisioneiros, conforme o entendimento. Parece que as duas partes vão cumprindo com o cessar-fogo. Entretanto, apesar desta calmia relativa que se vive em Gaza ou ao longo de toda a faixa de Gaza, Israel continua a levar a cabo ataques ao longo da Cisjordânia. Exatamente isso. E por conta disso, David, o acordo de cessar-fogo em Gaza também passa a ficar ameaçado. Porque, como sabemos, não é mais aqui uma questão apenas de manter uma certa tensão sobre a questão de Gaza, apesar da troca de prisioneiros, como você colocou, e tentar atacar a Cisjordânia e outras regiões que nós já conhecemos. Por quê? Porque há um sentimento de unidade que vinha sendo prognosticado aqui no nosso espaço há muito tempo, né, que os países iriam estar unidos contra Israel. E isso está acontecendo. Observe que, mesmo considerado frágil o cessar-fogo em Gaza, há a troca de reféns, mas há a todo instante, David, o anúncio não só da imprensa, como também o anúncio do próprio governo de Israel de que voltará a atacar. Isso é muito desagradável, porque abre um precedente muito perigoso para que qualquer tipo de negociação de cessar-fogo possa ser quebrada a qualquer momento. Esse desrespeito precisa acabar. Então, nós temos aí a situação no Médio Oriente de uma maneira muito tensa ainda, não é? Essa implementação de um cessar-fogo, ela continua ainda muito frágil,
de todos os lados, com receio da quebra dos acordos, especialmente o povo da Palestina, que já sofreu tudo o que um povo pode sofrer, e agora é convidado a se retirar da sua terra, abandonando a Palestina depois de tanta luta, para o Egito e a Jordânia, de acordo até com a sugestão do presidente norte-americano Donald Trump, num completo desrespeito à luta pela soberania territorial e popular do povo da Palestina, David. Então, por isso... O que de resto já mereceu um repúdio das nações árabes. E não poderia ter sido diferente. A Liga Árabe já manifestou publicamente, o próprio Egito, a própria Jordânia também já argumentam que essa medida não apenas violaria os direitos humanos fundamentais, mas também ela poderia levar a uma escalada perigosa no conflito. E é isso aqui que estamos alertando a todo instante. Israel não terá condição de se defender sozinho de todos os países da região. Por isso, essa crítica à iniciativa de Donald Trump, ela deve ser mantida de uma maneira veemente, porque ele insistiu, não é, em pressionar tanto o Egito como também a Jordânia para que aceitem esta sugestão totalmente descabida, uma completa declaração de falta de sensibilidade, falta de vontade política, submissão ao lobby sionista e, o pior de tudo, falta de compromisso com a comunidade internacional naquela região, o que pode ser muito complicado para os Estados Unidos no futuro muito próximo. Obrigado, Wellington. Wellington Calazans, considerações finais, positivo e negativo da semana para a edição de hoje. Faço eco aí às palavras do professor sobre o negativo. Essa situação na RDC precisa de uma solução imediata. Não podemos permitir que o povo dali do leste da República Democrática do Congo, em especial, sofra tanto, não é? E precisamos evitar um mal maior na região. E o positivo, essa disputa que acabamos de comentar, tecnológica, porque isso certamente irá melhorar em muito questões da pesquisa científica, de um modo geral, na medicina e em outras áreas de atuação que são importantes para todos nós. Muito obrigado, Wellington. Quero agradecer a ambos, professor Almeida Henriques e Wellington Calazans, nossos comentadores residentes aqui neste espaço Conexão Angola, pelos contributos hoje. O programa hoje que teve um tempo menor que o habitual por conta de um programa especial que deveremos levar ao ar logo após esta Conexão Angola. Aos dois, muito obrigado e muito boa noite. Boa noite, David. Um grande abraço. Um abraço também ao professor Almeida e a você assistindo. Obrigado pela companhia. Um grande abraço e bom fim de semana. Você assistiu aos cortes do programa Conexão Angola, espero que você tenha gostado. E agora, você que é seguidor do canal, tem direito também a conteúdo exclusivo preparado para você. E eu aproveito para pedir para você curtir, comentar e compartilhar este conteúdo. E quem pode contribuir com o Pix para que o nosso trabalho fique cada vez mais fortalecido, tá bom? Então vamos ao primeiro tema desta nossa conversa, aqui exclusiva para você que é seguidor, a questão da Ucrânia. Há muito boato aqui na Europa e também na imprensa norte-americana sobre uma possibilidade de cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia. E a maneira como é apresentado parece que ou Donald Trump está impondo isso a Vladimir Putin, ou a Europa está impondo isso a Vladimir Putin. Quando, na verdade, e aí por experiência profissional, né, que já que eu trabalhei numa guerra, normalmente a abordagem deveria ter sido de conciliação, não é? Especialmente porque há um vencedor muito claro nessa guerra, porque é a Rússia. A Ucrânia não tem nenhuma possibilidade de reverter o cenário. Os anúncios e a disputa aqui na Europa dos países membros da OTAN, né, essa disputa é para quem contribui menos ou não contribui mais para a Ucrânia. Alguns dizem que irão, como a Suécia, que disse que irá contribuir mais, etc. Duvido muito que isso aconteça. E também os Estados Unidos, que já, através de Donald Trump,
promoveu aí a suspensão do apoio por 90 dias ou 100 dias, o que é um completo golpe muito duro nas pretensões de Volodymyr Zelensky. O cenário continua muito complexo na guerra entre a OTAN e a Rússia na Ucrânia, porque sempre foi isso, eu sempre abordei dessa maneira e agora está cada vez mais evidenciado de que nunca foi uma luta de Ucrânia contra a Rússia, de Rússia contra a Ucrânia, sempre foi de OTAN dentro da Ucrânia contra a Rússia. E esse apoio significativo da OTAN aos ucranianos, ele tem sido revelado insuficiente para impedir a vitória russa. Os novos desenvolvimentos, eles continuam a emergir, o que, de certa forma, tem contribuído para a redefinição das dinâmicas desse conflito, porque a Rússia avança e, com isso, ela conquista cada vez mais território ucraniano, tornando cada vez menos vantajosa a negociação para a parte ucraniana. Então, em outras palavras, quanto mais rápido a Ucrânia promover um acordo através da autorização, lamentavelmente tem que dizer dessa maneira, né? Porque a Ucrânia perdeu a sua soberania, a sua capacidade de decidir se vai ou não acabar com a guerra, quanto mais rápida a promoção da paz acontecer, menos território a Ucrânia irá perder. Então, o importante acontecimento aqui foi uma fala de Vladimir Putin que, mesmo mencionando a possibilidade de negociações para encerrar o conflito, ele tem feito declarações muito claras de que ele não considera Volodymyr Zelensky legítimo presidente da Ucrânia para que ele seja um interlocutor válido nessas conversações de paz. E isso, obviamente, é um duro golpe, não só em Volodymyr Zelensky e todos que estão com ele à frente do desgoverno ucraniano, tem que falar dessa maneira, mas é um tapa assim, muito duro nos países que apoiam a Ucrânia e que são assim considerados paladinos da democracia. Então, o Zelensky evitou de todas as maneiras eleições, sufocou e até exterminou todos da esquerda ou da oposição ao governo dele, não importasse aí se era de direita, de esquerda, de centro, ele exterminou qualquer tipo de concorrência e é abordado na imprensa e entre os ocidentais como o presidente Zelensky, que não é, na verdade, na prática. E não adianta dizer, o país está em guerra, como é que ele vai promover eleição? Então, você tem que perguntar isso, como o Bashar al-Assad fez isso, né, na Síria, apesar de não estar mais à frente dos destinos do país, por causa de toda a confusão que aconteceu por lá, e em outros países aí, a República Democrática do Congo, que eu comentei também mais uma vez no Conexão Angola, houve eleições na República Democrática do Congo, mesmo com um conflito no leste do país. Então, o Zelensky se utilizou disso para evitar ser banido pelas urnas, não é? E essa postura de Putin, ela reflete muito mais do que uma estratégia retórica, como a imprensa daqui do Ocidente, em especial da Europa, tem adjetivado, mas também é uma tentativa de associar a imagem de Zelensky, aos olhos do mundo, de um ditador, porque isso põe em xeque a autoridade de Zelensky no processo diplomático para a promoção da paz. Aí, por outro lado, temos o Donald Trump, que suspendeu, como eu falei, por 90 dias o apoio norte-americano aos ucranianos, e que, de certa maneira, o Donald Trump e Putin, eles podem dialogar em busca de uma solução pacífica para o conflito, porque eu acredito que seja esse o melhor caminho, né? São muitos ucranianos, especialmente os jovens, que estão perdendo as vidas. É uma coisa assim absurda. E este tema é um tema assim que eu considero muito relevante, porque não que eu leve isso para a minha vida pessoal, mas profissionalmente eu fui muito atacado, né? Assim como alguns colegas como Rubem Gonzalez, como Rafael Machado, Carlos Velasco, o próprio comandante Robinson Farinazo, o Albert do Velho General, o Lucas Leiroz e outros colegas que estão
neste time que nós discutimos a questão do nacionalismo brasileiro e também as implicações das guerras que acontecem em todo o mundo, nós fomos muito bombardeados, porque falávamos, olha, a Rússia está com uma nítida vantagem para este confronto. E agora, com esses resultados, eu posso, já está autorizada aí a fila enorme de pedido de desculpas, mas estão todos desculpados, tá? Já estão todos desculpados por causa das ofensas de Rousseff, de não sei o que atribuíram a mim e aos meus colegas. Então, todos desculpados pelos erros, pelas acusações infundadas, pelas loucuras, pelas insanidades praticadas contra quem buscou somente uma análise isenta, séria e completamente digna da sua audiência. Por isso que eu agradeço a muitos que estão se inscrevendo cada vez mais aqui no canal. Eu aproveito para lembrar que estamos agora em praticamente todos os canais das redes sociais. Isso é muito interessante para que o contato com um público cada vez mais diverso possa ser estabelecido. Aproveito aí que você compartilhe todas essas redes com seus contatos também para que nós possamos intensificar os trabalhos e nós possamos ampliar cada vez mais. Curta, comente, compartilhe e quem pode contribui com o Pix é o que eu peço. Agora vamos a mais um tema. E esse tema é um tema muito interessante, sabe por quê? Porque poucas pessoas abordaram como eu abordei, como os meus colegas abordaram. E qual é esse tema, Wellington? Esse tema está relacionado à questão da situação da presença ou não de norte-coreanos na guerra da Ucrânia. Eu lá na televisão de Angola, com muita tranquilidade, com muita independência, falei que era tudo fake news. Falei que era fake news, sustentei que era fake news e agora está provado que é fake news. E por que está provado que é fake news? Porque a própria imprensa norte-americana jogou a toalha e disse que não irá mais abordar essa questão da suposta presença de norte-coreanos na Ucrânia por falta de subsídios, porque a única fonte que eles tinham era a Ucrânia. Então, eu falei isso lá atrás. É por isso que eu falo assim a você com muita tranquilidade que esta abordagem que nós fazemos aqui, ela é uma abordagem de seriedade, de troca, porque você tem o direito de comentar, desde que o comentário seja respeitoso, para que nós possamos aprender uns com os outros, não é? E quando algumas pessoas tentam manchar esta situação de uma abordagem independente, ela está simplesmente perdendo a oportunidade de ter contato com um conteúdo qualificado, diferente da abordagem normal que acontece na imprensa mainstream. E é por isso que eu falo com você que é muito importante que você compartilhe o conteúdo, porque outras pessoas tendo contato antecipado com a realidade, nós podemos evitar inclusive mortes de pessoas. Quando uma propaganda de guerra ela é desacreditada a partir da verdade que é posta, né, você salva vidas com isso. Então, no lugar de ficar parecendo um torcedor fanático por um time A ou B, ou por um grupo A ou B, faça uma reflexão sobre a sua responsabilidade na partilha de conteúdos sérios. Quando eu falei aqui, não existe norte-coreano nenhum no terreno de guerra. Se houvesse, não seria nenhum problema, porque existe um acordo militar entre a Rússia e a Coreia do Norte. Mas a presença dos norte-coreanos que estão na Rússia é uma presença normal para troca de conhecimento, treinamento militar e mais, muitos deles estavam na construção civil das áreas conquistadas pela Rússia. Então, agora veio à tona, depois de 3 meses, ou um pouco mais do que isso, a verdade, e o New York Times e outras publicações norte-americanas jogando a toalha, e o nosso canal aqui, humildemente, dizendo ao nosso seguidor que pode levantar a plaquinha.
Eu já sabia, porque é essa plaquinha que você tem para levantar agora, tá bom? Espero que você tenha gostado do conteúdo exclusivo. Eu peço que você curta, comente, compartilhe. Quem pode contribuir com o Pix. E também tenha gostado dos cortes do Conexão Angola. Eu volto a qualquer momento com mais um vídeo e certeza o próximo vídeo tem os cortes do programa Hora 10, o Jornal da Noite, lá do canal TPA Notícias, da Televisão Pública de Angola. Um grande abraço e até o próximo vídeo.